Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje duas iniciativas nesta Câmara, uma do PCP, outra do Bloco de Esquerda, em que fundamentalmente se pede ou se recomenda ao Governo a identificação do impacto nos cortes no Sistema Nacional de Saúde, bem como o levantamento das necessidades deste mesmo sistema público de saúde. Senhoras e senhores deputados, o PSD e, aliás, o anterior Governo nunca negou que a crise que o PS e o Partido Socialista mergulhou o país em 2011 nunca afetou o Serviço Nacional de Saúde, bem pelo contrário. Agora, senhores deputados, é falacioso, a nosso entender, para não dizer pior, que afirmar que os cortes que essa crise obrigou foram cortes cegos. É uma mentira, aliás, que tantas vezes a demagogia de esquerda gosta de cavalgar na opinião pública. Com efeito, esquecem os partidos de esquerda que 2/3 da despesa reduzida no Serviço Nacional de Saúde foi feita na área da indústria farmacêutica, das farmácias, dos grossistas, dos dispositivos e enquanto se registou em paralelo uma diminuição significativa em cerca de 30% do preço do medicamento. Esquece, aliás, a demagogia de esquerda que as taxas moderadoras tiveram que ser aumentadas, como aqui já foi referido, face à bancarrota em que encontramos o país em 2011, a mesma bancarrota que foi aqui trazida pelo Partido Socialista. Mas que, apesar disso, essas mesmas taxas moderadoras nunca chegaram sequer a 3% daquilo que era a despesa do SNS e que o anterior Governo também aumentou o número de isentos de taxas moderadoras para mais de 70%. E esses mesmos cortes, designadamente cortes na administração pública e na função pública, que foram aliás transversais, foram cortes que já estavam a ser removidos de uma forma gradual e, eu repito também, de uma forma segura, que espero eu bem que o tempo não venha confirmar isso mesmo. Sabemos nós, senhoras e senhores deputados, que para a extrema-esquerda as dívidas não são para pagar. Aliás, para o PCP, como há dias referiu na Comissão de Saúde, a política do calote é a política a ser seguida pelo Estado português em dívidas de saúde. Sabemos também nós que para o Partido Socialista elas se calhar até são para pagar, ou talvez para serem geridas, ou pagarem assim um bocadinho, um pouquinho de cada vez. Mas, senhoras e senhores deputados, para o PSD as dívidas são para pagar, porque tarde ou cedo, se não forem pagas, serão os utentes do SNS a terem que o fazer ou a confrontarem-se com o Sistema Nacional de Saúde ao pé da falência técnica. Aliás, senhoras e senhores deputados, estas iniciativas demonstram bem o modus operandi da extrema-esquerda portuguesa. E com efeito eu pergunto, senhoras e senhores deputados, como pretende o PCP e o Bloco de Esquerda serem levados a sério quando propõem uma avaliação desta natureza, mas que nunca aceitariam uma avaliação feita por uma entidade independente? Já ultrapassou o seu tempo. Senhor Presidente, para terminar, dizer o seguinte: não, senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda, o PSD não poderá acompanhar uma iniciativa com tamanha desfaçatez e que, aliás, senhores deputados, pouco mais não serve do que fazer um teatrinho de esquerda barato com aquilo que é a saúde dos portugueses no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado.